O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 10 acusados, os chamados kids pretos. Vamos com a Janaína Camelo, que está acompanhando mais essa fase do julgamento e vai trazer as informações para a gente agora, aqueles que são acusados de bolar um plano para, inclusive, eliminar autoridades, né, Janaína? Conta para a gente, bem-vinda. Exatamente, Evandro, boa tarde a você, para todo mundo. É o núcleo 3, né? São 10 réus ao todo aí nesse núcleo 3, inclui os chamados kids pretos, que teria ali tentado executar aquele plano, o punhal verde e amarelo, ficou muito conhecido ali, que serviria ali, segundo a acusação, para prender autoridades e neutralizar autoridades. Eles diziam, faziam uso desse termo, neutralizar, né? Que no entendimento da acusação seria para assassinar a chapa que ganhou as eleições ali, né, em 2022. Até então, esse plano, ele previa ser executado ali no final de 2022. Então, ali, Lula, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, também citam ali nesse plano o ministro Alexandre de Moraes, que na época era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, desses 10 réus, Evandro, 9 são militares, tá, da ativa ou da reserva do Exército. Tem um policial federal, inclusive é o policial federal que chegou a trabalhar na segurança pessoal do presidente Lula, no iniciozinho ali do mandato do presidente Lula, segundo a acusação, como infiltrado para enviar informações para esse grupo, né, que planejava executar esse plano ali para neutralizar autoridades. Então, a acusação, a PGR, ela denunciou desses 10, 9 pelos 5 crimes ali, que inclui tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e tem um réu só apenas que a PGR denunciou por um crime só, por associação criminosa, nem a organização criminosa, mas a associação criminosa armada. Então, hoje, essa foi a primeira sessão desse julgamento, né? Aconteceu de manhã, foi retomada agora à tarde, e aí, com o relatório do ministro Alexandre de Moraes, depois o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, leu ali as manifestações da acusação e agora está nas fases ali, na fase de sustentações orais, né? Estão sendo ouvidos todos os advogados desses 10 réus. A ideia seria, inicialmente, Evandro, terminar essa fase das sustentações orais ainda hoje, nessa sessão de tarde, mas ali no decorrer ali do que está acontecendo no momento, pode ser que essas sustentações não finalizem hoje e sejam retomadas amanhã de manhã. De qualquer forma, o Supremo reservou 6 sessões para esse julgamento do núcleo 3 e as próximas sessões vão acontecer também na semana que vem. Evandro. Agora, Janaína, ainda sobre esse julgamento, daqui a pouco, daqui a uns dias, né, o ministro Alexandre de Moraes deve determinar a execução das penas relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. E há muita especulação sobre para onde Jair Bolsonaro iria, se é que ele vai para algum presídio. E agora há a possibilidade, ou até uma análise de que a Papudinha, chamada Papudinha, né, que é o batalhão da Polícia Militar ali na Papuda, teria a melhor condição, a melhor estrutura para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que estão esses bastidores e quem já ficou lá, por exemplo, que a gente poderia contar para a nossa audiência e que tenha, né, de alguma forma, usufruído dessa estrutura para chancelar se há ou não uma condição? Pois é, um exemplo que a gente pode dar, Evandro, de quem ficou aí na sala que é destinada à Polícia Militar, a policiais militares, que é o 19º Batalhão ali da PM, que fica na cidade de Novo Gama, cerca de 20 quilômetros aqui do centro de Brasília, fica dentro do complexo da Papuda. Quem já ficou lá cumprindo prisão preventiva foi a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, que foi investigada no 8 de janeiro. Inclusive, naquela época, a Procuradoria-Geral da República, depois que eles foram ali, depois que eles foram presos ali, eram cerca de 5 ou 6 ali, todos de alta patente, a PGR na época até pediu que eles fossem divididos e cumprissem penas, alguns cumprissem penas em outro lugar. E a motivação é porque esse lugar, ele é supervisionado por policiais militares de alta patente. E tinham 3 coronéis que estavam sendo supervisionados por major, por um supervisor que tinha uma patente menor. Então, na época, a PGR, inclusive, pediu que eles fossem divididos, inclusive para evitar que não tivesse ali a garantia da ordem ali regular dos custodiados. No caso de Jair Bolsonaro, ele é um coronel da reserva do Exército, né? Então, no caso ali, se fosse seguir por essa questão, ele deveria
cumprir uma pena no Comando Militar do Planalto, por exemplo, aqui em Brasília, né? Existe essa possibilidade. Por ser um ex-presidente da República, a gente lembra que a gente já teve ex-presidentes da República, 2 que cumpriram pena em superintendência da Polícia Federal. No caso do presidente Lula, quando ele era ex-presidente, foi na superintendência ali da Polícia Federal em Curitiba. Teve o caso do ex-presidente Michel Temer, que ele ficou 4 dias só preso, mas ele cumpriu na superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O ex-presidente Collor, ele chegou a cumprir 1 dia apenas num presídio em Maceió e logo depois ele recebeu a autorização ali do ministro Alexandre de Moraes para cumprir pena em prisão domiciliar, que essa vai inclusive ser a estratégia ali da defesa de Jair Bolsonaro, né? Um pedido de prisão domiciliar devido a toda a condição complicada de saúde do ex-presidente. Evandro. Muito obrigado, Janaína Camelo. Bom trabalho em Brasília. 4h25, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo no 3 em 1. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Ô Zé Maria Trindade, muito se fala agora sobre para onde iria Jair Bolsonaro. Mas a estratégia que se tem no bastidor, principalmente da defesa de Jair Bolsonaro, é reforçar ainda mais com a equipe médica que tem cuidado da saúde do ex-presidente, de que essas exposições que ele teve às consequências da facada e a outras doenças devem ser levadas em conta de maneira bastante importante pelo ministro Alexandre de Moraes para a possibilidade de manutenção de uma prisão domiciliar para Jair Bolsonaro, em vez de enviá-lo para qualquer lugar, inclusive para o batalhão da Polícia Militar na Papuda. Pois é, olha, essa história que é antiga de hierarquia militar, ela é levada à risca, né? A Janaína tem razão quando diz que um inferior, né, na hierarquia militar não pode cuidar de um oficial superior. E aí seria o preso dar ordem para o carcereiro, seria mais ou menos assim. Mas e aí? E como é que faz com os generais 4 estrelas? Quer dizer, destacar generais de 5 estrelas, ou mais antigos, né, de 4 estrelas, quer dizer, meio confuso. Eu fui ouvir mais uma vez representantes aí da caserna que disseram o seguinte: há espaço, esse é o resultado, a resposta, há espaço em vários lugares para cuidar dos militares que estão condenados e agora estão na fase de recurso. E tudo vai acontecer quando o ministro Alexandre de Moraes decidir e mandar. O Exército não se antecipou porque acha que seria ir na frente demais, preparando cela, essas coisas. Então, oficialmente, o Exército está passivo, aguardando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí, ouvi a frase, né? Lugar é o que não falta para acontecer isso. Ou seja, cada instalação militar tem uma possibilidade de prisão. Essa é a realidade. Lembrando que a VEP, a Vara de Execuções Penais desse caso, é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Alexandre vai decidir. Então, está sendo feito um trabalho e eu ouvi, inclusive, de que nem é questão de dias, mas é a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro na Papuda. Isso pode pegar forte demais e a tentativa é de evitar que ele vá para a Papuda, mesmo que por pouco tempo. O governador daqui do Distrito Federal, ele é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Foi até afastado lá naqueles atos do dia lá de janeiro, né? O governador foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, ficou um tempo afastado, a vice assumiu, para se ter uma ideia de como ele estava mais ou menos e acabou sendo retirado do processo. Mas para se ter uma ideia, ele está incomodado e vem demonstrando isso, primeiro através de falas ali em debates internos e depois com um pedido ao próprio ministro Alexandre de Moraes sobre uma avaliação médica de Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, há sim um trabalho para que ele fique em prisão domiciliar em vez de ir para a Papuda. A Papuda já respondeu a outra questão, dizendo que tem condições e tem equipes médicas e tem perto hospitais que poderiam atender em caso de emergência. Sim. Então é o seguinte, não é só a condição física, mas também a idade do ex-presidente Jair Bolsonaro, e principalmente porque ele é um militar, ele é um capitão da reserva. Exatamente, Zé Maria Trindade. Beleza, e aí você coloca para nós as condições que o presídio ofereceria e também um pouco dessa estratégia da defesa. Mas agora eu quero perguntar para vocês se vocês acham que Jair Bolsonaro conseguiria
a prisão domiciliar, a garantia de prisão domiciliar, ou se vocês entendem também que ele deveria sim cumprir parte da pena em um dos presídios. Fala, Piperno. Eu acho que deveria começar o cumprimento da pena em um dos presídios. E aí vai se avaliar, então, qual é a condição dele para continuar. Até porque é preciso que a gente também entenda que, uma vez condenado e preso, ele não pode ter privilégios em relação a outros detentos, a outras pessoas que estão presas nas mesmas condições. Fala, Kriegner. Eu vou dizer, Evandro, que tudo a respeito desse julgamento, né, desde o começo ao fim, tudo aquilo que foi apresentado, trazem pra gente o entendimento de que isso é um julgamento político, né? E sendo um julgamento político, você tem ali um cálculo do impacto político que uma prisão na Papuda vai causar versus aquilo, mantê-lo em prisão domiciliar. A prisão domiciliar até esse momento tem feito o presidente Jair Bolsonaro ficar isolado de muitas questões, não se fala mais tanto como se falava antes. Uma ida para Papuda vai reverter isso, vai causar indignação nos seus eleitores mais fiéis, vai causar indignação também naqueles que defendem todos os problemas que aconteceram durante esse julgamento. Mas você acha que a justiça tem que olhar para essa indignação e não apenas cumprir aquilo que ela determinou desde o início? Se ela fosse cumprir só o que está escrito no papel, esse julgamento não teria sido dado sequência desde o começo, né? A gente está vendo aí o julgamento dos kits pretos, onde você tem evidência, você tem uma série de coisas que não foram apresentadas da mesma maneira no julgamento da primeira turma. E esses kits pretos, que inclusive, curiosamente, foram colocados todos no mesmo balaio, mas sem uma evidência de conexão, né? Vão dizer que eles faziam parte do mesmo complô para golpe de Estado, mas sem uma evidência, só uma suposição de que ali, então, poderia ser que havia uma conexão. Não foi apresentado qual é a conexão que liga um ao outro, né? O general Heleno aos kits pretos, ou mesmo o presidente Bolsonaro aos kits pretos, e, enfim, outros tantos buracos que existem nesse processo. Se fosse se ater só ao texto, não teria chegado nesse lugar. Agora, é possível sim que essa questão política, além da idade e da saúde, também entre como um fator decisivo aí. E para você, Bruno Musa? Bom, eu acho importante a gente não comentar apenas a ponta do iceberg, mas tudo que rodeia esse julgamento. Desde o começo, ele não deveria ter ido para a instância superior. Se esse processo existisse, ele deveria ter ido para as primeiras instâncias para dar todo o direito ao ex-presidente Jair Bolsonaro de recorrer, como manda a Constituição, não é pedir nada demais, é como manda a Constituição, mas a gente já sabia do resultado disso. Quando você já sabe de um resultado, mesmo tendo vários buracos, como muito bem colocou o Kriegner, significa que isso é um processo completamente político. Portanto, na minha opinião, isso sequer deveria estar acontecendo se fôssemos um país onde considerássemos verdadeiramente a lei. Não estou nem dizendo, e eu não concordo muitas coisas com a Constituição de 88, mas ela está aí para ser cumprida. Se quiser mudar, alteremos através do rito processual legal para fazer quaisquer eventuais mudanças. Então, dito isso, eu acredito que não, ele não deveria estar passando por tudo isso, deveria ter outro tipo de processo, mas, como nós falamos, isso aqui já se trata de cartas marcadas. Portanto, é bem provável que esse acabe sendo o destino dele mesmo.